Bom, família Shaolin, aqui é Márcio do canal Shaolin Japão falando com você mais uma vez. Se você não faz parte da família Shaolin, não se esqueça, vai metendo o dedão aí nesse inscrever-se. É o seguinte, hoje eu quero falar com vocês a respeito da palestra, né, da abertura lá do presidente Bolsonaro lá na ONU. Como vocês sabem, a ONU faz aí as suas peripécias, tem seus exércitos formados por militares de vários países, comanda, toma propriedades no mundo inteiro, né, alegando ser patrimônio internacional da humanidade e sobre, né, aí a bandeira da Unicef, a bandeira da ONU, e vai fazendo aí as reuniões anuais no Congresso Internacional da ONU. O que é ONU? ONU, União das Nações Unidas. O que é o Brasil? República Federativa do Brasil. O que é os Estados Unidos? Estados Unidos é a União dos Estados Americanos. União da ONU, União. Opa, então quer dizer que um país como os Estados Unidos considera os seus estados uma união. O Brasil também considera. Sabiam disso? Pois é. O Brasil também considera a União, né? A União. Não fala sempre União? Seu canal lá da União. Então sempre é assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Nada. O que eu quero dizer é que união, nesse caso, dos países da ONU, isso significa que já é a nova ordem mundial implementada em ação. Imagine vocês que... Estou muito tempo fora do Brasil, eu não sei o que tem no Brasil hoje. Petrobras. Vamos fazer de conta que a Petrobras tem aí suas várias sucursais e vez por ano se reúnem na matriz os diretores de todas essas empresas para prestar os seus relatórios para a entidade maior, que é lá na matriz. Então eles vão na matriz e cada um fala lá o que está acontecendo dentro do seu como é que podia dizer? Da sua área de comando, né? Lá da sua sucursal. Isso. Lá da sua sucursal. Então, gente, eu tô tomando aqui, ó. Ele já derreteu um pouquinho, mas ele é um ice cream. Ele vem assim, ó. Ele derreteu porque eu tava comendo pizza agora. Hokkaido, no norte do país. É uma delícia, mano. O Bolsonaro precisava vir aqui experimentar isso aqui, ó. Vende aqui no Costco. Como eu sou meio chupeta da cabeça, eu tomo sorvete com refrigerante. Olha que coisa de louco. Vocês sabem que estou indo buscar minha mulher, que está na casa da minha filha, em outra cidade. Tá passando no caminho para bater um rango. Costco, vocês conhecem? Loja americana, você tem que pagar uma anuidade. $400 por ano, mais ou menos. Pra nada, só para poder entrar lá e comprar. Compre muito, compre pouco, você paga a mesma quantidade de dólares por anuidade. Mas vamos seguindo aqui com os blá blá blás. Vou por aqui. Ai, cacilda, ali é só pra esquerda. Dá uma de brasileiro aqui, ó. Eu quero ir reto, não quero virar. Abrir janela, pedir licença pro parceiro aqui. Aí pedi. Aí agora eu vou aqui. O outro me deu uma fechada na frente aqui também. Mas entre mortos e feridos salvaram-se todinhos. E estamos aí, seguindo rumo a buscar a patroa. Vamos lá. Ixi, falar em patroa aí. Já ligou. Pera aí, vamos ver aqui o que está acontecendo. Alô?
Alô? Onde é que você tá? Eu tô aqui perto do Cusco. Ainda? É. Nossa. Eu esperei vocês almoçar pra poder ir. Olha, eu falei pra você que a gente não ia fazer almoço nem nada. Não, mas vocês têm que ir almoçar, né? Só que atrasou por causa do congestionamento, né? Aí eu. Ah, Tá, tô indo, tô chegando. tá bom então. Tô aguardando. Tá, Tchau. tchau. Bom, está aí a mulher já me cobrando que eu estou mais ou menos 2 horas atrasado para o que deveria ter sido a buscada da mulher. Pois é, vamos continuar aqui. Então a ONU, ela nada mais é do que um comandante universal que recebe todo ano os responsáveis por cada setor do país para prestar os seus depoimentos e passar os seus relatórios de como anda a carruagem no seu país. Mas o Bolsonaro, ele abre sempre, né? O brasileiro já, claro, por como diz a Barbosa lá, talvez pelo fato de o Brasil ser aí alguma carta na manga das Nações Unidas a respeito de ser o refúgio, né, depois de uma grande guerra acabar com a Europa, talvez exista a possibilidade de que realmente o Brasil, né, seja aí a grande nova colônia a ser implementada quando já não houver mais para onde fugir. Então eles vão cuidando bem do Brasil e dão aí essa lambuja para indicar para o topo, né? Porque nem todos que fazem parte da ONU realmente já estão no topo, tá? Porque o topo está acima da ONU. Então o que chega nos governantes da ONU são o que os governantes da ONU, o que chega aos ouvidos do pessoal que faz parte da ONU é o que os governantes da ONU querem que chegue, porque eles têm os segredinhos deles lá pra cima também. Agora eu não acho. A Débora Barbosa, né? Então a Débora Barbosa, ela falou que... Débora, agora eu não esqueço mais. Tive uma noiva que chamava Débora. Então é o seguinte, isso não é o caso, isso é irrelevante, totalmente irrelevante. Por favor, não tomem em conta este fato. Bom, então é o seguinte, eles vão lá, prestam seus comunicados, mas eu achei, na verdade, eu nunca fiquei interessado em que a ONU fala, o que a ONU faz, porque eles já estão fazendo mesmo e a gente queira ou não queira, eles vão continuar fazendo. Então, eu nunca dei muita atenção para essas firupetas que eles fazem. Então, como foi o Bolsonaro dessa vez, que é uma nova expectativa para nós brasileiros, que vai poder arrumar o Brasil e tem que enfrentar o mundo e todo mundo, essas coisas todas aí que a gente sabe, né? Tem que matar um leão por dia para poder sobreviver. Eu fiquei curioso para ver o que ele ia apresentar lá perante os senhores do mundo. E o que ele fez? Chegou, falou bonito, tá? Mas eu achei que... Dizem que terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas também dizem que se fores a Roma, romano sejas. Então, não adianta você querer estar lá no topo e querer ser diferenciado. Mas existe, por outro lado, a necessidade de você ser diferenciado, justamente para que dá aquela sensação de que a tesoura está funcionando legalzinho. Ela precisa dos dois lados. Se tiver todo mundo de um lado só, a tesoura não vai cortar. Então, eu fiquei pensando, porque, como eu falei, nunca parei para ficar prestando atenção no que eles falam.
E cada país, geralmente, eles pegam só o mais importante do que o presidente do seu país falou. E algumas coisinhas do que os outros países falaram. Então a gente nunca tem na íntegra o que acontece dentro da ONU. Aliás, deve ter, sei lá se é ou não é, mas também não tem interesse, tá por isso? Por isso também não tô nem aí. Mas, quando o Bolsonaro falou, eu fiquei pensando. Achei que podia pegar um pouquinho menos pesado. Porque se o objetivo é criar laços com a comunidade internacional, acho que eu tô gripando, hein? Se o objetivo maior é criar laços com a comunidade internacional, é bom você estar de bem com todo mundo. Claro que os países comunistas como Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte e Rússia são poucos, né, que comandam assim, mas são de força. De repente se os caras se doem pela Venezuela lá, pronto, é prejuízo no caixa, aí já não compensa. Então eu acho que ele pegou um pouquinho pesado. Com o Macron eu nem falo nada, porque o Macron é uma bichinha de fralda ainda. Então, eu concordo com o Bolsonaro, né, que o Macron tá aí tentando tirar vantagem em cima da situação da Amazônia, falando um monte de merda que não sabe nem o que tá falando, e aí usando o tiozinho do índio lá pra massa de manobra pra tentar convencer a comunidade internacional, assim como a menininha lá de 16 aninhos, da qual roubaram a minha juventude. Provavelmente roubaram, né? Anda de iate, anda de comendo aí caviar e champanhe nas melhores rodas. Agora, pode ser que tenham roubado naquele sentido de que a nova ordem mundial, os senhores do mundo usam, né? Os satanistas usam muito o sexo com crianças, né? Que daí ela, coitada, tinha que fazer a festa com a galera lá. E nesse sentido ela deve ter falado que roubaram a juventude dela, e hoje ela tem que, por causa desse projeto, ter que ficar aparecendo na televisão e dando aí fazendo as suas, né, mas deixa esse assunto pra lá. Mas mesmo assim, usada, né, Macron e toda essa gente aí, então esse tipo de coisa toda aí leva a gente ficar com raiva mesmo. Pra quem tá no comando de uma nação, ver umas picuinhas dessas chega a doer mesmo, né? A gente que tá de fora, só acha, né? Os caras chega lá e fica falando, tentando convencer a gente aqui. Alguns aceitam, outros não aceitam, vão atrás da verdade. Mas como eu digo sempre, essa verdade que chega aos nossos ouvidos sempre é somente aquilo que eles querem que chegue. Existem pontos de vista, divergências de opiniões, mas isso não significa que é a verdade, certo? Por exemplo, a Terra é redonda ou quadrada? É plana ou é oca? Existem divergências, ninguém tem absolutamente com certeza do que está falando. Ninguém. Não adianta falar. Porque a NASA mente, já convenceu todo mundo, porque a gente aprende na escola que a Terra é um globo, é redonda e que gira em torno do Sol. Pronto, acabou. Se você vai contra isso, você tem que provar. Se você provar, ninguém prova nada, então fica todo mundo achando que está todo mundo mentindo. Mas eu preferia que o Bolsonaro tivesse pego um pouquinho menor. Aí eu fiquei pensando, bom, eu não sei como é que os outros presidentes se portam nessa situação. A gente sabe que eles vão lá para prestar contas do serviço deles para os donos do mundo, né? A tal da nova ordem mundial aí que já está, né, comandando. E aí chegou o Macron. Macron foi o maior marionete já vista, né? Porque pelo que ele falou, pelo menos pelo que mostrou na mídia brasileira, o Macron, por incrível que pareça, a gente fala mídia brasileira, mas as mesmas notícias que passam no Brasil passam no Japão. Aí é o Globo. Então eu vejo no Brasil muita gente metendo o pau na Globo, lixo, Globo isso, Globo aquilo. Mas você vai na Record, você vai na Bandeirantes, você vai na EPTV, sei lá o que você for buscar aí, você vai ver que todas as notícias são exatamente iguais. Até a forma de falar, até o contexto. Então, por que a Globo é mais lixo do que a Record, por exemplo, que passa a mesma notícia? Ela não vem com uma notícia diferente. O presidente Bolsonaro apresentou com muita agressividade a sua entrada
nas Nações Unidas, causando impacto na comunidade internacional. Aí a outra veria, não, fantástico, porque o que o Bolsonaro falou realmente conquistou a um, conquistou a outro, conquistou a outro. Mas fulano, ciclano e beltrano foram contras, e aí houve uma divergência. Ninguém fala isso. Ou que o Bolsonaro é pau mandado da ONU, ou que o Bolsonaro está contra a ONU. Ninguém fala isso. Todas as notícias são como se tivesse vindo de uma única fonte. Aí às vezes eu até fico me perguntando, então pra que tanto jornalista? Basta ter um, vai lá, passa o que esse cara quer e passa, porque eles vão lá, estudam, cada um põe seu ponto de vista, né? Dá uma divergência aqui, uma divergência ali, mas no fundo é tudo a mesma coisa, como se fosse um script passado, a pauta foi passada para os caras e os caras trabalham em cima daquilo, pronto. Mas como a gente não conhece a fundo a verdade dos fatos, também não pode ficar metendo muito malho, né? Porque senão termina falando besteira. Mas quando eu vi o Trump entrar, falando mais uma besteira até pior do que o Bolsonaro falou, eu falei, tá tudo em casa, tá pela ordem, tá tudo como manda o figo. Chega lá, tá apertando a mão do chinês, querendo fazer negócio com o chinês, chega lá jogando, cuspindo na cara do chinês lá na ONU. Opa, mas que coisa é essa, né? O que o Bolsonaro falou, ele falou uma verdade, né, referente ao Macron, indiretamente, mas falou também da Amazônia, que é uma realidade, um fato brasileiro, que ninguém tem que se meter lá. Falou, né, que eu acho que o tom que ele usou não deveria ter usado, podia ter outras palavras, né, para usar, mas como tudo está andando já aí para uma grande terceira guerra mundial, é necessário que essas coisas surjam. E elas têm que surgir aonde? Na ONU, porque a ONU está debaixo do comando da nova ordem mundial, que quer comandar o mundo e destruir parte da população. Para isso precisa ter uma guerra. Não é claro, gente, é muito simples, é muito fácil. É muito fácil você eliminar uma população inteira contaminando os reservatórios de água, contaminando a comida. Isso é fácil, mas parece que não é isso que eles querem. Parece que precisa ter sofrimento, precisa ter pânico, precisa ter desespero, fome, ansiedade. Talvez para que os que sobrem entendam que tem que se curvar perante a nova ordem mundial. Talvez seja isso, tá? Porque uma grande epidemia, uma epidemia de cólera, de ebola, de AIDS, isso acabaria fácil, rápido, né? Com as pessoas. No Japão, vocês sabem que teve o acidente de Fukushima. Isso aqui tá, ninguém fala, mas deve ser radiação pura, né? Mas a gente sente no corpo a diferença, a fraqueza, o corpo não reage mais como reagia antes. Aí você vai dizer, ah, mas é a idade, mas tá ficando velho. Realmente, tá ficando velho. Depois que você passa dos 48, mano, começa a cair tudo e fibra. Mas bendito seja a natureza que funciona, né? A gente envelhece, significa que a natureza é perfeita. Então, eu acho que o Bolsonaro devia ter pego um pouquinho mais leve, mas o Trump pegou pesadíssimo também, aquela cara de Visconde de Sabugosa dele lá. Quer dizer, o Macron entrou deixando claro para todo mundo que ele faz parte da nova ordem mundial e que ele é pau mandado mesmo. Eu não peguei nem colherzinha para comer aqui o ice cream, eu tenho que esperar derreter para tomar como suquinho, mas é mesmo assim uma delícia. Néctar dos céus. Mas então o que o Bolsonaro fez tá dentro do padrão, não falou merda nenhuma, tá no script. Mas o caso de Cuba principalmente, eu acho que ele podia ter usado umas palavras um pouquinho menos pesadas, né? Mas volto a dizer, como está já sendo programado aí, sendo preparado o cenário para uma grande guerra mundial, é necessário que essas pessoas tomem esse tipo de atitude para que haja essa desculpa do tapa na cara, vamos dizer assim, né? Eu agredi, eu ataquei primeiro porque fui ofendido, porque foi isso, foi aquilo. Principalmente Brasil e França, né? De repente falar, vou atacar a França,
Eu vou atacar o Brasil. Não quer obedecer, não quer cuidar da Amazônia. Todo mundo tá pedindo pela Amazônia. Vem a menininha de 16 anos aí, desvirginada aos 3 pela nova ordem mundial, pelos satanistas. E aí perdeu a virgindade, perdeu a infância, perdeu a juventude por causa da Amazônia. Porra, gente. Por causa do efeito estufa. Porra. E a galera engole. Muita gente engole. Mas isso tudo vai criando um cenário que eles querem para que as pessoas se revoltem. Para que as pessoas se revoltem contra o governo. Por mais que o governo tente fazer a coisa certa, tá fazendo errado. E o governo, por mais que tente agradar a nova ordem mundial, tá tudo errado. Porque na verdade eles querem o caos. Eles querem o caos para que realmente aconteça a guerra. E aí termine levando grande parte da população pro saco. E como a Débora Barbosa falou, o Brasil provavelmente vai ser aí a grande nova colônia só da elite, né? Porque daí provavelmente eles vão tentar novamente formar aí um país dos um país aí com uma maioria branca, com uma maioria de intelectuais, sem enfermidades, sem doenças, provavelmente aí com as 13 grandes famílias que comandam o planeta e alguns subordinados para serem os capachos deles, para ter alguém para pisar em cima, né? Porque senão como é que vai ficar? Qual é a graça, né? Se eles não tiverem quem comandar, só ficarem eles, né? Então, gente, tudo isso que a gente vê na televisão, tudo isso que a gente presencia, o Bolsonaro aí levou a Isane Calapalo. Eu achei legal, eu acho que a Isane deveria realmente tomar aí um ministério, tomar conta dos indígenas aí, porque uma índia tomando conta de índio, fantástico, fenomenal, porque ela conhece tanto a cultura branca como a cultura indígena. Então ela vai saber exatamente qual é a necessidade do índio, vai saber falar o idioma dos caras e ainda vai ter noção, conhecimento, condição de trabalhar em favor das tribos indígenas, colaborando com os brancos também para que nenhum dos lados seja desfavorecido ou seja abusivo, né? Mas o que acontece? Vocês já notaram que quando criaram a FUNAI, botaram lá branco para tomar conta de índio, só deu merda porque o branco pega o dinheiro e enfia tudo no bolso e o índio é que se dane. Sempre foi assim. Todas essas ONGs que inventam aí, proteção da Amazônia, quando sai um Chico Mendes da vida, por exemplo, ou quando sai uma missionária como aquela que mataram lá, que realmente não faz parte do sistema, ou que mesmo fazendo parte do sistema, chega a uma altura, discorda e quer ir contra, vira funeral. Tem um funeral marcado. Não tem jeito isso. Isso é fato. Mas é importante lembrar que depois que o Bolsonaro entrou, ele quer acabar com isso, ele quer botar o preto no branco. Não sei até onde a nova ordem mundial vai deixar ele agir dessa forma. Mas também não deixa de ser, porque na verdade hoje, certo, criaram aí a FUNAI, criaram os direitos da Amazônia. Se o Bolsonaro faz o quê? 9 meses que assumiu. E tá com foi ele que criou. Quando criaram essas ONGs para tomar conta da Amazônia, ONGs para tomar conta do índio, o que aconteceu? Nada em favor dessas pessoas pelas quais a ONG deveria trabalhar. Mas a gente vê um monte de dinheiro desviado. Isso geralmente não vira notícia, quase nunca vira notícia. Mas aí o Bolsonaro tenta mudar o negócio, cai matando em cima. Aí o Bolsonaro vai para a ONU lá e faz o protesto dele. Aí chegam a mídia, quer meter o pau no Bolsonaro. Pra mim,
como falei, aparentemente a primeira impressão que eu tive foi, não precisava chegar assim de sargentão não, mano. General, coronel, bravo, tinhoso, marrento. Precisava tudo isso. Seja mais diplomático, mais malandrão, seja mais Putin. Mas não. Foi lá do jeitão dele lá e falou as coisas, falou. Teve os que gostaram, os que não gostaram. Alguns da mídia internacional ficaram assustadíssimos, né, com o que aconteceu. Outros, porém, aplaudiram. Então, o que vai acontecer, quais são os efeitos, daqui pra frente a gente vai saber muito, embora, vamos voltar a falar, que aquilo ali nada mais é do que uma grande empresa com várias sucursais, na qual cada representante de cada sucursal vai anualmente prestar o relatório de como está funcionando lá, do andamento da produção, das vendas, das compras e do que ele está fazendo, como ele está pensando, como é que ele está agindo. Só está prestando atenção nisso. Só estão falando isso e a nova ordem mundial só está prestando atenção se ele realmente está servindo para os propósitos da nova ordem ou não. Então ele fica, continua, ou eles dão um jeito de tirar, né? O Trump já está lá, muito embora americano, são os que mais estão enraizados dentro da nova ordem mundial. São os criadores da nova ordem mundial. E por isso eles têm conhecimento a fundo e têm aí seus vínculos arraizados com a causa. Por quê? Você já viu uma pessoa abrir falência 7 vezes e mesmo assim manter o patrimônio que o Trump tem? É máquina de fazer dinheiro, é máquina de conseguir sucesso esse cara, velho? Ninguém consegue isso do dia pra noite. Ninguém consegue isso do nada. Geralmente uma pessoa, quando ela abre falência pessoal, ela não tem direito a determinados... No Japão são 5 anos. Você não tem direito a ter uma bicicleta em seu nome. Como é que o cara vai abrir 7 vezes? 7 vezes 5, 35. Só são 35 anos que ele não teria direito de ter um lápis no nome dele. E aí? Como é que fica? Como é que ele ia conseguir todo aquele Trump Tower e o escambau? Dá licença, né, gente? Só noiado mesmo para conseguir acreditar numa história dessa. Então, gente, é bom lembrar, nova ordem mundial está aí em plenos poderes. O que a gente viu, o que eu vi, o que eu observei foi que realmente ali é a cúpula da nova ordem mundial, onde que são discutidos os pontos de pensamento de cada presidente, uns pau-mandado, outros menos pau-mandado, mas dali é onde eles criam toda a situação para controlar o mundo, e situações de guerra, situações de paz, situação de fome, situação de doença, de epidemia e o escambau. Ajuda? Nenhuma. A gente vê aí vários países onde que a ONU entra para ajudar, só fode. Agora, é interessante lembrar que a ONU, ela é onde os presidentes do mundo vão lá prestar as contas dos seus serviços. Porém, a ONU está bem abaixo da cúpula oficial da nova ordem mundial. Tem que prestar atenção nisso. Não é que ela é em si a nova ordem mundial. E como ela não é o topo da nova ordem mundial, existem divergências de pensamentos e de interesses de cada presidente, e às vezes isso sai lá dentro da nova ordem mundial sem que tenha sido realmente programada essa pauta. Mas é natural que muitas pessoas ali também discordem do cúpulo, como deu a entender o Bolsonaro, que discorda da própria ONU, da forma, mas ele deixou bem claro lá que já é o novo governo, né? Eu não
lembro agora as palavras que ele usou. Vou tentar achar aqui no Jornal Nacional para pôr aqui para vocês. Mas aí eu entendi que aquela ONU não é entre aspas, a ONU que o mundo deseja. Então ficou meio assim. Fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso? Mas enfim, tá lá. Ele disse, vou deixar aqui pra vocês um pedacinho, dá uma olhada aí. E depois vocês comentam comigo o que acharam disso daí. Entenderam? Então, pra mim, o que o Bolsonaro falou a princípio foi um pouquinho arrogante. Mas depois de ver o Trump falar, achei então que não falou nada demais. Se comparar o que o Bolsonaro falou com o que o Macron falou, você vai falar, nossa, então realmente o Bolsonaro é um ignorante. Mas aí você põe o Trump falando, você vai, não, tá tudo pela ordem, tá tudo certo, não tem nada de errado aí. Beleza? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Tchau!